Vamos seguir. Muito obrigado pela sua presença aqui no Poder Expresso. A gente está ao vivo até às 5h30. A gente ainda tem vários trechos aqui dessas conversas, do relatório da Polícia Federal, compilado que o Arley Júnior fez para a gente. Mas agora a gente conversa com a Damares Medina, advogada, especialista em Direito Constitucional, PhD em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Sempre participa aqui com a gente no Poder Expresso. Damares, tem tempo que a gente não conversa, né? Seja bem-vinda, minha amiga. Ótimo estar aqui com você de novo no Poder Expresso. Obrigada, Jesus. Boa tarde a todos. Damares, a gente teve aqui já a entrega do relatório desse inquérito pela Polícia Federal. Isso está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero que você explique a parte mais técnica, e eu gosto quando você explica, porque é sempre uma forma que a gente consegue entender. A parte mais técnica, o que significa esse movimento. A gente tinha lá a ação penal, tem a ação penal, Jair Bolsonaro é réu, né? Uma fase bastante adiantada desse processo, e aí se destacou ali um elemento que seria a tentativa de obstrução dessa investigação e até, quem sabe, o risco de fuga. Já já a gente fala sobre isso também, né, dentro desse inquérito aí, o que seria um documento sinalizando que Jair Bolsonaro poderia pedir asilo político na Argentina. Tem lá um parceiro político dele lá, o Javier Milei. Então, a Polícia Federal concluiu que há motivo para indiciamento, indiciou e agora está nas mãos do Alexandre de Moraes. Explica pra gente o que isso significa, quais são os caminhos possíveis a partir de agora e o risco real de Jair Bolsonaro ter a sua domiciliar, prisão domiciliar, que é uma medida cautelar revogada e revertida, né, convertida para prisão preventiva, minha amiga. Jesus, as informações que foram divulgadas ontem, elas são, na minha avaliação, muito relevantes. E a primeira premissa que a gente precisa fixar para contextualizar esses documentos e informações que vêm num relatório da Polícia Federal é que nós precisamos, de uma vez por todas, desconstruir a narrativa de perseguição política. Por quê? Até então, vários setores da sociedade falam que as medidas do ministro Alexandre de Moraes eram exageradas, que não havia, que estavam se violando liberdade de expressão. E havia esse movimento expresso que era coordenado, mas não havia prova, não havia validade do envolvimento efetivo do ex-presidente Jair Bolsonaro e da atuação direta de seu filho, que é deputado federal licenciado lá nos Estados Unidos. E aí, nesse primeiro inquérito, no descumprimento das decisões anteriores que já tinham sido proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes e da escalada, restrição, que aí depois virou uma prisão domiciliar e se proibiu também o uso de internet, sociais e de celular. Essas informações, fica claro que o que antes apenas uma narrativa se mostrou comprovado com as informações que foram colhidas no celular do ex-presidente Bolsonaro. Mostra também, Jesus, e para quem nos assiste, medidas do ministro Alexandre de Moraes, elas eram adequadas e proporcionais à trama que estava sendo construída por baixo, nos bastidores das sanções que eram impostas ao Brasil pelos Estados Unidos. Então, eu não vejo, nesse momento, nenhum risco de escalada ainda maior nas restrições às liberdades do ex-presidente Bolsonaro, porque, a gente sabemos, ele continua cumprindo as medidas cautelares. Parece que há um risco ainda de descumprimento numa comunicação que houve com o general com o qual ele não podia se comunicar. E nós temos sempre que lembrar, Jesus, por que não é perseguição política? Porque são atores investigados no âmbito de uma ação penal. No bojo também você vai falar mais adiante de todas essas provas colhidas pela Polícia Federal, existe uma minuta de um pedido. Então, de fato, o que era uma especulação, um indício de prova, agora nós já temos provas materiais. Veja bem, estamos ainda na fase de inquérito. Isso nos ajuda também a refletir sobre todo o percurso penal 2668, né, para vermos que tudo é público. Nós temos acesso às informações,
lá na frente, se o Tribunal da República entender que é cabível uma nova denúncia, porque esse é um crime diferente do primeiro. No primeiro, eles estão sendo julgados por atentado ao Estado Democrático. Esse já é um crime de tentativa de obstrução de processo, evasão da pena, né, do cumprimento da pena, que são crimes distintos, e tem também os crimes correlacionados à conspiração contra a soberania nacional. Só que isso vai se dar no momento apropriado, a partir dessas primeiras provas colhidas pela apreensão do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu gostaria de chamar a atenção, sem entrar em um cunho ético-moralista, mas numa perspectiva que é importante para nós, do teor das mensagens. No direito romano, o primeiro crime que foi penalmente estipulado foi o crime contra o pai, o pater familia. E a linguagem extremamente agressiva, extremamente desrespeitosa com qual o filho se dirige ao pai. Na Bíblia, por exemplo, nós temos, desde o Velho Testamento, e Jesus, inclusive, é um dos únicos mandamentos que ele estabeleceu como promessa, é honrar o pai e a mãe. E são líderes de segmentos políticos, religiosos fortes. Eu, como presbiteriana, é uma coisa que nós levamos muito a sério. É inadmissível você imaginar um cristão desrespeitar o pai, que perpassa não só o judaísmo cristão, mas até a mitologia grega clássica, o respeito aos pais, é um valor, um denominador mínimo fundamental, um valor fundante da ética antropocêntrica e humanitária. Né? E aí nós refletimos, se o filho não requer o pai, vai respeitar o quê? A nação, a Constituição. Então, mostra, na minha visão, e isso numa perspectiva constitucional, religiosa e de degradação desses representantes que estão aí, nesse caso específico, refugiados em outro país, contra o Brasil. E aí a segunda camada, o segundo eixo dessas mensagens, aí entra num viés um pouco mais sofisticado no âmbito do processo penal, que seria a inclusão do pastor Faia. E aí eu chamo atenção para quem nos ouve e acompanhou essa cuidadosíssima curadoria do Poder Expresso, trazendo a informação bruta, crua, e os áudios para os nossos espectadores, né? Como a mesma mensagem, usar uma linguagem tão chula e ainda falar o nome de Deus. Me custa acreditar que uma pessoa que se diga possa lançar mão desse tipo de linguagem. E é importante a gente deixar claro que não se trata de juízo moral, juízo de valor, mas se trata de uma conjugação entre a função religiosa que ele exerce, o papel que essa função teve no engajamento de todas as pessoas que entraram lá no Tribunal Federal no 8 de janeiro, e aí é importante a gente lembrar, né, dos inúmeros brasileiros que estão cumprindo pena. Inúmeros brasileiros que estão cumprindo pena, que foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal desde 2024, 2023, e agora nós temos o núcleo orquestrante querendo a todo custo, custe o que custar, se elidir da responsabilidade por ter orquestrado aí esse muito complexo do qual o 8 de janeiro foi a ponta do iceberg. Então, nessa perspectiva, eu creio que o relatório da Polícia Federal, o teor das mensagens que foi divulgado ontem e o novo inquérito, o novo indiciamento aberto agora contra o Silas Malafaia, e são também para a necessidade de separação entre religião e Estado. Por quê? Porque já houve um pronunciamento no sentido de que se o Supremo lutasse contra o pastor Silas Malafaia, iria provocar a ira dos religiosos. Mas vejam vocês que na Bíblia, um dos episódios mais marcantes do Novo Testamento é chamado de purificação do templo. Foi a única passagem na Bíblia na qual Jesus ficou irado. Ele derrubou todos aqueles vendilhões do templo e chamou-os de criminosos, de ladrões. Então, Jesus, desde que ele fala no Novo Testamento a César o que é de César, ele prega essa laicidade, separação entre o Estado
e a religião. E o cristianismo verdadeiro, ele repudia, ele rejeita a instrumentalização da fé. Então, também sob essa perspectiva, agora o pastoreio, o púlpito, o mando religioso não pode ser usado como escudo para a prática de delitos, prática de crimes. Então, é importante que nós, nesse momento, diante da gravidade e da perpetuação, né, desses crimes que buscam obstruir o processo, às custas de sanções contra o Brasil e prejuízo de todos os brasileiros, de toda a indústria nacional, nós precisamos realmente ficar atentos para separar aí o joio do trigo e fazer como vocês fizeram. Cada um de nós pode, à luz do que está descrito, das mensagens escolhidas pela Polícia Federal, dos áudios que foram na íntegra aí passados pelo Poder Expresso, chegar à sua própria conclusão. Se de fato um filho é admissível que se dirija ao pai naquelas linguagens tão chulas, tão graves e tão violentas, e se é de fato aceitável o verdadeiro líder religioso, de um cristão verdadeiro, adotar esse tipo de linguagem e ajudar no alicerçamento dessa conspiração contra a nação brasileira, o que mostra, de fato, um desvirtuamento da função pastoral do Silas Malafaia, que agora parece atuar como um agente, né, dando aí toda essa trama que já se prenunciava, mas não havia indícios de materialidade. E esperar aí o que vai ser agora colhido do celular de Silas Malafaia, diante também da determinação de que ele deve entregar o seu passaporte e não pode sair do Brasil. E aí eu encerro aqui, convidando a todos nós a nos refletir. É justo que as pessoas que invadiram o Supremo Tribunal Federal na defesa desses líderes políticos cumpram pena, e agora esse núcleo intelectual, esse núcleo orquestrador do 8 de janeiro, queira a qualquer custo sair incólume, se eximir de qualquer responsabilidade com relação aos atos que foram praticados. É praticamente como se nós estivéssemos defendendo que alguns de nós estivessem acima da lei. Acho que eu caí. Não, não caiu não. Eu acho que achei que eu tinha caído aqui no retorno do meu sinal aqui, da minha imagem. Mas, Damares, agradeço demais por todas as ponderações. Você trouxe aqui um olhar jurídico, mas um olhar doutrinário também, né, trazendo aqui o direito na raiz. E afinal de contas, a gente deve sim falar laicidade do Estado, deve falar sobre cristianismo, porque a gente é uma nação cristã, né? A gente tem um crucifixo ali sobre a cabeça do presidente do Supremo Tribunal Federal, nos tribunais, né? A gente é uma predominantemente cristã, claro, e aberta a todas as religiões aqui, né? Pelo menos é isso que a gente entende como sociedade, com toda essa miscigenação aqui, né? Um espaço aberto para todos os tipos de fé. Mas é importante você trazer essas ponderações e esse olhar indo lá na raiz do direito e na influência até mesmo que o cristianismo tem sobre a cultura, né, ocidental e sobre o direito que é praticado, que é o que se tenta colocar em prática aqui no Brasil. Eu agradeço demais, é sempre uma aula ter você aqui com a gente e vou permitir aí você fazer a sua conclusão. Jéssica. Pois não, minha amiga. Está na nossa Constituição, no preâmbulo da Constituição, sobre a bênção de Deus. E o que é importante, assim, na Constituição também está o respeito a todas as religiões. E ser religioso é, acima de tudo, não instrumentalizar a sua religião, que é o que nós vemos a partir da divulgação dessas mensagens. Então fica aí um convite para cada um de nós, na multiplicidade das fés e religiões brasileiras, né, não seguir esse tipo de caminho que quer usar a espiritualidade, que é uma das coisas mais nobres que nós temos, com fins políticos, não são aqueles religiosos. Muito obrigada pelo espaço de sempre. É sempre um prazer participar. Participação, Damares. Uma ótima quinta-feira, uma ótima tarde de quinta-feira para você e até a próxima.